Conexão Ciência. Nesse segundo episódio, o professor Emerson Carraro alerta sobre os riscos da desinformação em relação ao conhecimento científico, principalmente sob a perspectiva da polarização política que se escancarou no Brasil durante a pandemia do Covid-19 de 2020. Aqui no Brasil, especificamente nos últimos anos, a gente viveu uma politização do enfrentamento da pandemia. A gente começou a politizar e a gente veio logo depois de uma eleição que tinha dois lados e você tinha que escolher um lado ou o outro, e a partir daí as nossas condutas, as nossas escolhas como comunidade, como vida social, passaram a ser julgadas como você está de um lado ou está do outro, né? E aí a gente começa a interferir no poder de informação que a ciência nos traz. No momento que a gente começa a ter um preconceito antes de interpretar um resultado, a gente começa a não dar o devido peso para aquele valor científico. Então, a gente, logo nesse período de pandemia, se começou a se politizar e a herança foi de que a gente começou a julgar atos como um lado ou como o outro. A gente vai continuar enfrentando ainda, na minha crença, há alguns anos, esse prejuízo, esse reflexo dessa politização. Por isso que é importante a gente formar a todos que assim as vacinas continuem sendo eficazes, as vacinas continuam trazendo um benefício bem grande e, por outro lado, a redução da taxa de vacina trouxe à tona problemas que já estavam controlados. Não tem sentido lógico nenhum a gente continuar insistindo nessas teclas que foram levantadas na pandemia e que já é sabido que são maléficas, né? São duas coisas principais nesse aspecto. A gente tem que atualizar a composição das vacinas, então, a exemplo da influenza, a gente tem todo ano uma composição diferente, geralmente são 3 ou 4 tipos de vírus que estão ali e eles têm que atualizar algum deles para que ela continue mantendo essa eficácia, né? Lembrando que eu falei que assim, é um trabalho de tentar adivinhar qual variante desse vírus que vai prevalecer. E isso com o Covid eu estou percebendo que está um pouco mais lento, mas tem sido feito, tem que ser buscado, porque também não é um processo tão simples. E a outra questão é justamente a população-alvo. Então, vocês notem que quando a gente começou a enfrentar a pandemia, a população-alvo era exclusivamente quem estava morrendo. Aí, à medida que começou a se controlar, começou a se ampliar para outros alvos. Então, a gente tem que se preocupar sempre sobre dois aspectos norteadores. Um é a população mais atingida do ponto de vista de gravidade. Então, vamos tentar salvar quem está morrendo, esse é o público-alvo inicial sempre. E um segundo momento é o alvo da transmissão, quem é que está transmitindo. Então, a gente pegar como exemplo a vacina do HPV, que é uma vacina que tenta prevenir a infecção por um vírus que causa câncer no colo do útero. Então, no primeiro momento, se estipulou que essa vacina deveria ser dada para a principal pessoa acometida. Então, eram mulheres jovens, de preferência até antes de entrar na idade da atividade sexual, para que elas estivessem protegidas antes de pegar o vírus. Não adiantaria a gente querer vacinar quem já tinha o vírus. Não foi para isso que foi desenvolvida a vacina, ela não tem a mesma eficácia. E no segundo momento já foi ampliado para os meninos, para os transmissores também. Então sempre há uma estratégia de contenção, é tudo muito bem planejado e discutido, estratégias de modelos matemáticos que eles conseguem predizer o que vai acontecer quando você começa a vacinar a população por diferentes faixas etárias, por diferentes comportamentos. Então tudo isso é bem estudado para chegar nessas conclusões. É muito importante ficarmos informados quando o assunto é saúde. No terceiro episódio, o professor vai falar sobre o movimento anti-vacina e caminhos para combater. Não deixe de conferir. Conexão Ciência.